de segunda série, muito obrigado pelo acesso à videoaula de Geografia. Professor Galvão aqui mais uma vez com você, nessa 12ª semana do SPE com você. Muito obrigado pelo acesso, viu? Hoje nós vamos trabalhar com os temas que estão distribuídos entre as páginas 48 e 52 do seu livro didático. E no início dessa nossa conversa, a primeira preocupação e a primeira discussão que a gente quer ter com você, ou falar contigo, é sobre uma preocupação de todos nós que tem a ver com a sustentabilidade ambiental. E quando a gente fala do espaço agrário brasileiro, é claro que essa temática é também relevante e importante para que todos nós fiquemos atentos. Bom, quando a gente fala em sustentabilidade ambiental, para quem trabalha no meio rural, no meio agrícola, é algo realmente necessário, uma vez que se você degrada o ambiente, de onde se obtém a produção de toda a agropecuária brasileira, aí você está trabalhando, construindo um problema muito difícil de ser solucionado depois. Então, pensando nisso, alguns dispositivos legais passaram a ser construídos no nosso país para que esse tipo de problema fosse mitigado e que freasse, às vezes, alguns ímpetos de algumas pessoas que acabam não pensando muito nessa questão na hora de produzir. Então, quando você pega o Código Florestal Brasileiro, ele vai dispor de legislação sobre essa temática e vai tratar, por exemplo, do cuidado com as matas, os cursos dos rios, o entorno dos lagos, topo de morro e por aí vai. Então existe legislação específica contemplando essa temática, embora existam também problemas ambientais muito amplos que se relacionam entre si, ou estão interrelacionados esses problemas, e a escala de abrangência desses problemas também é muito variável e abrangem desde a escala local à escala planetária, à escala mundial, quando a gente pensa, por exemplo, nas questões relacionadas ao aquecimento global. Não dá para dizer que uma queimada na Amazônia não pode interferir na dinâmica climática ao ponto de interferir, inclusive, no clima em escala planetária. Então, portanto, essa é uma temática relevante que nós temos que considerar sempre. Bom, historicamente, quando nós pensamos nas atividades da agropecuária brasileira, o extrativismo, a produção do agro brasileiro, a gente sabe que o Brasil nunca foi um bom exemplo quando a gente considera a realidade nacional e a preocupação com as questões ambientais. Por outro lado, se a gente pensar no passado lá, tinha tanta terra, tinha tanta floresta, tinha tanto espaço à disposição, que essa talvez não fosse uma preocupação tão grande para os produtores que começaram lá no passado a povoar e ocupar o espaço brasileiro. Então, se degradou muita floresta. Aqui no meu estado, Paraná, por exemplo, e outros estados do sul do Brasil, a floresta de araucária foi praticamente dizimada. Então, isso tem a ver com essa exploração da qual estou falando. Mas, atualmente, ainda bem, né? A gente sabe que há uma preocupação por parte dos agentes de todo o processo que atuam no espaço agrário com a questão ambiental. Os produtores, os órgãos de controle do Estado, as organizações sociais, então todos estão preocupados sim em fazendo pressão de formas diferentes, fiscalizando para que haja um cuidado e que haja o interesse de todos aqueles envolvidos nas atividades da agropecuária brasileira no cuidado com o ambiente de produção, com a preservação da floresta, os povos tradicionais, como falamos na aula anterior, e por aí vai. Então, mesmo assim, ainda preocupa alguns problemas ambientais, como, por exemplo, vou trazer aqui os 4 problemas que estão relatados no seu material didático, para que você não se esqueça dessas temáticas, dessas questões. Primeiro, a poluição hídrica. Já falei sobre isso em outras aulas. Poluição hídrica é um grande problema, justamente porque quando a gente pensa em produção hídrica, aliás, em poluição hídrica, desculpem, a gente está pensando, por exemplo, na influência que os agrotóxicos, os fertilizantes, os corretivos usados no solo, o quanto que eles podem poluir as bacias hidrográficas. A gente sabe que usa-se esse material, a chuva vem, carrega isso para os rios
e causa poluição, além de contaminar lençol freático e por aí vai. Então, os resíduos que advêm desse tipo de prática, eles são sim muito problemáticos. Em termos de proporção, é muito mais sério, inclusive, do que a poluição feita ou que é originada, a poluição hídrica, nesse caso, originada nas cidades. Então, esse é um grande problema. Outro problema, quando se trata de poluição hídrica no meio rural, são os resíduos da produção animal. Veja, nós temos uma quantidade gigantesca da pecuária bovina, por exemplo, um plantel enorme, um número muito grande de animais que estão consumindo, que estão se alimentando e que estão produzindo resíduos, né? Isso também se pega a granja de suínos, as aves e todos os animais. Então, isso sim é uma preocupação muito grande. Há um controle, há um cuidado dos produtores em relação a isso, mas não é algo com que a gente possa desprezar, certo? Bom, o item 2, o segundo problema ambiental muito recorrente no espaço agrário brasileiro é exatamente a contaminação do solo. A contaminação do solo advém principalmente de um manejo inadequado, e isso tem repercussões imediatas quando se fala, por exemplo, da produtividade. Quando se tem a poluição ou a degradação, a contaminação do solo, há quase que imediatamente a queda na produtividade. Em alguns casos, a degradação se torna, inclusive, irreversível. Algumas áreas de solo, a gente já estudou alguns problemas por aí, de solos que são muito friáveis, os solos escorregam, sorocas e assoreamento de rio. Então, você tem que ter um cuidado muito grande no manejo do solo para que a degradação e a contaminação do solo não se torne um problema muito sério. Outro problema muito importante na atualidade, que atingiu níveis alarmantes no Brasil em 2019, são justamente as queimadas. O que acontece? As queimadas, além de trazer um dano sério ao ambiente, traz ainda outros problemas, como, por exemplo, a poluição atmosférica. A gente sabe, no ano passado, em São Paulo, 2019, portanto, a nuvem de fuligem, fumaça que cobriu o estado de São Paulo, inclusive chegou na cidade de São Paulo, advindo das queimadas da floresta amazônica. Então, um problema muito sério no Brasil, persiste esse problema, o mundo inteiro preocupado com esse tema, inclusive, então, desde ativistas, políticos, países como a Alemanha, a França, questionando, criticando. Tivemos problemas nos órgãos de fiscalização, como o INPE, que produzia imagens. Então, ocorreram uma série de questões relacionadas a essa temática e os olhos do mundo se voltaram para o Brasil em função da quantidade de queimadas. É um tema ainda presente no nosso cotidiano. Houve uma redução nas queimadas, mas 2019 foi um ano em que a Amazônia, pode-se dizer, pegou fogo. E, claro, além da queimada e os problemas em relação à poluição atmosférica, a gente também tem que lembrar de que isso intervém na dinâmica climática e pode provocar, amplificar alguns fenômenos que acabam acontecendo, inclusive na região amazônica, como é o caso das secas, das chuvas, além da perda do nutriente do solo, da perda da biodiversidade. Imagine você tacar fogo numa floresta como a Amazônia, a perda são inestimáveis em alguns casos, perda de toda a natureza. Isso não quer dizer que não se possa avançar para ampliar as áreas de cultivo, mas tal como ocorreu em 2019, de fato foi um problema muito sério. E o quarto problema, que também está relatado no seu material didático, diz respeito também a essas questões que eu comentei anteriormente, elas estão integradas e interligadas, que é justamente o desmatamento, né? É claro que a queimada também é uma forma de desmatamento, mas existem outras formas de desmatamento que não levam em consideração, não é a queima. Inclusive, uma das práticas que é utilizada na Amazônia diz respeito a uma corrente de arrasto puxado por máquinas super pesadas e fortes que vão literalmente arrastando tudo, derrubando toda a floresta. Isso tem a ver com a necessidade de ampliação de áreas para lavoura e, sobretudo, pastagens, mas também com a exploração da madeira, como sabemos que se trata de um negócio importante. E embora haja fiscalização, a fiscalização normalmente não consegue dar conta
de responder a todas essas demandas e necessidades, é um problema muito sério que o Brasil enfrenta. É claro que isso vai intensificar, como já disse também, anomalias climáticas, acarreta perda de biodiversidade, em alguns casos problemas de ordem fundiária, quando sobretudo avançam sobre áreas de proteção ou áreas onde são terras indígenas. Essa é uma realidade bem comum ainda no Brasil. Então, quando falamos de problemas ambientais do espaço agrário brasileiro, esses 4 são os mais relevantes e são aqueles que normalmente podem aparecer nas avaliações externas que você logo fará, certo? Bom, avançando já para a outra parte da nossa aula que nós nos propusemos a falar, é quando a gente vai falar aqui em relação à estrutura fundiária brasileira, e aí não há como a gente dizer outra coisa senão que a estrutura concentrada ou a concentração fundiária no nosso país tem herança lá do nosso passado colonial. Eu já falei isso também em outras aulas, quando nós trouxemos algumas informações, mas vou reiterar aqui e aprofundar mais alguns aspectos. Primeiro, essa herança do Brasil colônia tem a ver, primeiro, quando você pensa que o Brasil era colônia, todo o território que pertencia, portanto, a Portugal, era território do rei de Portugal. Então, toda a terra que era do rei, inclusive até os índios eram do rei, nessa concepção. Porque os indígenas brasileiros, os indígenas que aqui habitavam, já tinham territórios também. Mas na concepção do colonizador, tudo que está em cima da terra, inclusive no subsolo, pertence à coroa, pertence ao rei. Então, antes tudo era do rei. Tudo. Então, o que a coroa pensou? Pô, como é que eu vou fazer para proteger esse território imenso, para colonizar e também para retirar suas riquezas? Né? A ideia que ele teve vamos fazer capitanias. Capitania porque tinha um capitão que era o donatário, que recebia essa terra. Confesso a vocês que há pouco tempo descobri que capitania tinha a ver com a palavra capitão. O capitão, por sua vez, ele distribuía terras para pessoas da sua confiança, do seu círculo, que eram as sesmarias. Então, o capitão recebia as terras, distribuíam para pessoas de sua confiança, e essa divisão de terras a configuração era chamada de sesmarias. Mas, para todos os casos, essas pessoas, mesmo os capitães, não eram proprietários das terras, né? Não havia, portanto, a posse da terra, mas uma licença para o uso. Né? Só que, claro, isso tudo ainda não conseguiu ocupar todo o território brasileiro. Tinha áreas onde eles não conseguiam ocupar, as sesmarias não chegavam e tal, e essas áreas eram chamadas terras devolutas. Nessas terras devolutas, que eram do rei, mas não tinha delegado ou autorizado ninguém a usá-la, a explorá-la, ainda assim nessas áreas havia já, naquele período, muitos lugares onde havia a presença de pessoas, de produtores que praticavam, sobretudo, a agricultura de subsistência. E vale destacar que o papel desses produtores sempre foi muito relevante em toda a história do Brasil. É importante porque na maior parte das vezes, eram eles, inclusive, que forneciam itens de subsistência para toda a população, como ocorre hoje com uma agricultura familiar, por exemplo. Por outro lado, esses produtores nunca foram reconhecidos pela coroa como sendo legítimos. Então, eles sempre foram negligenciados e esquecidos por todo mundo. Bom, com o fim do Império do Brasil, após a independência em 1822, essa questão toda ficou... Tá, e agora, como é que fica todo esse monte de terra? Como é que vamos organizar isso, uma vez que já não é mais do rei? Aí, em 1850, foi criada a Lei de Terras do Brasil. Mas o que passa? O que acontece? Os latifundiários que já existiam fizeram prevalecer as suas vontades e os seus interesses. Então, na prática, essa Lei de Terra de 1850 fez simplesmente oficializar vastas propriedades de terra para esse grupo de latifundiários que fizeram prevalecer seus interesses sobre os demais. Então, aqueles que já estavam, de alguma maneira, ocupando a terra, os imigrantes, então, portanto, que nesse momento passaram a ser chamados de posseiros. Posseiros, imigrantes, ex-escravos, tinham muita dificuldade de regularizar
essas terras, mesmo essas terras onde eles estavam ocupando já há muito mais tempo. Então, ou seja, abandonado, sem poder regularizar a terra, sem incentivo, sem assistência, o que vai acontecer com muitos desses trabalhadores? Vão passar a ser funcionários ou trabalhar para os donos dos grandes latifúndios, das grandes fazendas, que deixaram, em muitos casos, de ser os capitães lá daquelas capitanias hereditárias e viraram coronéis. Subiram de posto, deixaram de ser capitães e agora são os verdadeiros coronéis que vão mandar no Brasil por muito, muito, muito tempo. Assim, a gente pode entender melhor como que houve a concentração de terra desde os tempos do Brasil colônia. E apesar de que, com o passar do tempo, os ciclos econômicos também passaram a mudar a configuração da economia brasileira, mas esses mesmos ciclos também foram instrumentos que contribuíram de maneira importante para manter a concentração de renda no país. Então, concentração de renda, concentração de atividade produtiva e essa distribuição isolada dentro do território brasileiro caracterizaram ao que alguns economistas chamam de economia de arquipélago. O Brasil tinha sua economia, pensando nesse contexto, como se fosse uma economia de arquipélago, porque verdadeiras ilhas de produção se espalhavam na prática por diferentes lugares do território brasileiro. Então, os ciclos, esses que a gente conhece, eu vou mencionar alguns daqui um pouquinho, esses ciclos na prática foram também monoculturas que concentravam a produção num determinado tipo e também concentravam, claro, riqueza, não distribuindo essas riquezas para todas as pessoas ou para todos aqueles que viviam da produção agrícola no país. Veja, quando você pega então, pensa esses ciclos, são vários e todos eles têm características de alguma maneira parecidas. Veja, primeiro eu pego produção canavieira, produção de açúcar na zona da mata. Aí eu posso pensar a mineração em Minas Gerais, para mineração de ouro, concentração também, um único tipo de atividade. O café no Vale do Rio Paraíba, do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, e depois se expande um pouquinho também para o sul de Minas, mais uma ilha. A borracha lá no Amazonas, no Pará, um ciclo da borracha importante, também uma ilha. O cacau no sul da Bahia, com seus coronéis, e a gente conhece bem essa história, uma ilha também. A erva mate aqui no Paraná, o ciclo da erva mate, também conhecido, é também uma ilha. Todos esses momentos econômicos do Brasil refletiam um cenário de isolamento. Até que lá por volta de 1930, mais ou menos, o Brasil passa a se industrializar e cria mais vias de transporte e melhoria da circulação e passa a haver uma integração maior do país, integrando tanto produção quanto consumo. E aí, nesse sentido, também provoca uma certa unificação da economia nacional. Esses ciclos todos que eu mencionei não ocorreram de maneira paralela ou ao mesmo tempo em todos os lugares, mas sim são exemplos para a gente entender o que seria essa economia de arquipélago. Um monte de ilha, uma aqui e acolá, sem se comunicar, sem intercambiar e sem que haja uma circulação de mercadoria, de economia, de pessoas nesses contextos, certo? Bom, além disso, foi lá em 1930 que esses produtos dessa indústria que surge no Brasil passa a chegar, ou começa a chegar no meio rural. Até então havia sim um isolamento muito grande entre os espaços rurais e espaço urbano dentro do território brasileiro. Portanto, nesse momento começa a acontecer uma aproximação entre campo e cidade, uma aproximação relevante. E tendo o campo nesse contexto, a gente não pode esquecer, ainda muito maior em termos de representatividade em relação ao tamanho da população. Nós temos que lembrar que o Brasil, naquele momento, ainda era um país eminentemente agrário, eminentemente rural. A partir aí da década de 1950 é que a gente tem essa inversão e chega nos números atuais, que nós temos uma concentração muito maior da população vivendo em áreas urbanas. Mas, claro,
chegam as máquinas, chegam os insumos, chega a tecnologia e muda a prática agrícola do campo brasileiro. Isso significa mecanização da produção. Mecanização da produção leva, evidentemente, à substituição, em muitos casos, do trabalhador, daquele trabalhador braçal, justamente por conta da prática da agricultura mecanizada. Bem, isso provoca, entre outras coisas, o êxodo rural. Não vamos tratar desse ponto nesse momento, mas, e claro, provoca mudanças significativas na produção no campo. Por outro lado, algumas práticas, vamos chamar assim até coloniais, algumas práticas laborais permanecem no campo brasileiro até hoje. E isso gera, entre outras características, a realização de um tipo de trabalho temporário e que é muito conhecido por nós, muito falado também, que são os trabalhadores boia fria. Né? E onde que vão atuar esses trabalhadores? Então, o trabalhador boia fria, o trabalhador rural, até muda um pouco da relação, porque agora ele, inclusive, não tem um vínculo com a produção em todas as etapas, os processos da produção. Ele vai participar apenas de um desses momentos, que é justamente a colheita. A colheita da cana, o corte da cana, sobretudo no interior de São Paulo, a colheita do café, e temos essa prática ainda hoje no interior de Minas, por exemplo, colheita do algodão, colheita da laranja. Isso traz um fluxo de imigrantes que vão sair normalmente, às vezes, das cidades e vão trabalhar no campo, se submetendo, às vezes, numa realidade muito difícil, como era o caso dos cortadores de cana no interior de São Paulo. Essa é uma realidade, portanto, muito comum no interior do Brasil. E isso é interessante, que o difícil trabalho dos boias frias no corte da cana de açúcar no interior de São Paulo, foi registrado em muitos documentários. E aí, para ir finalizando essa nossa aula, eu quero pedir para você acessar, como parte de da tarefa dessa aula, alguns documentários que estão disponíveis no YouTube, e eu vou sugerir para você. O primeiro deles está aí na sua tela, chama-se Suor e Fuligem em Serrana, é uma produção da TV da UniAep de Ribeirão Preto. O segundo documentário é bem mais curtinho, esse primeiro tem uns 23 minutos, se eu não estou enganado. O segundo chama-se Boia Fria Documentário. Foi produzido por Vinícius Borges e é bem curto, tem são cerca de 6 minutos aproximadamente. Tá? São alguns exemplos que ilustram bem um pouco dessa realidade desses trabalhadores, que felizmente no caso do interior de São Paulo, não sei se felizmente para eles ou não, porque também eles dependem desse tipo de trabalho, mas passou a ser menos utilizado também pela mecanização do corte da cana. Os documentários que eu indiquei para você vão trazer um pouco desses aspectos com foco justamente naquelas pessoas que trabalharam e trabalham com esse tipo de atividade que abre o capítulo do teu livro, vale lembrar, certo? Além disso, peço que você responda as seguintes atividades do teu material didático. Primeiro, as atividades das sessões Refinando o Olhar, da página 49, e da sessão Conexões, da página 50. Além dessas, quero que você faça no livro de atividades, lá na página 22, as questões número 3 e 4. Bora fazer? Questões que, se você prestou atenção nessa aula, você vai responder com muita tranquilidade, não tenho dúvidas. Gente, hoje eu estreiei um lugar diferente aqui, já estava cansado de gravar lá do meu estúdio. Peço desculpas aí por algumas interferências no áudio. Choveu um pouquinho, passarinho cantando, um Fusca funcionando ali do outro lado da rua. Mas eu acho que a ideia aqui era a gente compartilhar outros espaços para trazer um ar novo para a nossa aula. Muito obrigado pelo acesso, espero você na próxima. Tchau!